Oi, Jubrinha, tudo bem, Jubrinha? Eu tô aqui me preparando pra ir pra academia. Academia pra deixar o corpo movimentado, pra não adoecer, pra ficar mais forte. Vou te falar. Eu sei que você quer saber do estudo bíblico, né? Sei, tá vendo que eu adivinhei? Então eu vou contar. Nós estudamos o capítulo 14. É, 14. Então, foi bom. Assim, foi bom porque todo mundo partilhou, todo mundo falou, todo mundo conversou, todo mundo disse o que achava, o que tinha entendido, o que não achava, o que não tinha entendido. Pois como eu te falei, esse evangelho, ele é diferente dos outros três. Os três sinóticos. Eu te falei, esses três sinóticos que se aproximam dos outros, que são parecidos. O Evangelho de João, não. O Evangelho de João é mais difícil. Nós estamos penando. Eu vou te falar. Então, o capítulo 14, ele começa justamente dizendo assim, ó. Jesus continuou dizendo. Se ele continuou, é porque estava. Então ele estava onde? Espera, eu vou te falar. Brincadeira. Estava na ceia, última ceia. Lembra que ele lavou os pés dos discípulos e falou do amor, falou do sinal. Todos saberão que vocês serão meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Bom, e aí, continuou dizendo, porque no capítulo anterior termina assim: eu garanto, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Falou para Pedro. E aí ele continuou dizendo, estava lá, a última ceia, provavelmente em Betânia, essa última ceia. Bom, e aí, no versículo 3, ele diz assim: voltarei e levarei você comigo. Porque fala assim, ó, o versículo 3 diz assim, ó, e quando eu for e lhes estiver preparado o lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Pois é. E aí nós perguntamos, oh meu Deus, quem leu esse evangelho, quem estava lendo lá nos anos 100, mais ou menos, quando ele foi finalizado, perguntou, perguntou assim, ó, algumas pessoas, uai, mas ele não voltou e nem levou os seus discípulos. E aí, como é que faz uma interpretação dessa? Quem leu esse evangelho ao longo dos anos, dos mais de milênios, ele disse que ia voltar e não voltou. E levarei vocês comigo. E não levou.
Pois é, aí nós ficamos pensando assim, ai meu Deus, e agora? E agora? Bom, seguimos, sem resposta. Então, versículo 4 fala assim, para onde você, onde vou, vocês já conhecem o caminho. Eu sou o caminho. Pois é, Jesus, ele disse que era o caminho. Aí é, é, entra outros personagens da história. Vai. No versículo 5 entra Tomé. No versículo 8, Filipe. E lá no versículo 22, Jubrinha, eu tô olhando aqui, porque eu escrevi. Eu resolvi escrever algumas coisas para não esquecer e para te falar. Aí eu já sei aqui, eu escrevi e eu anotei no computador para te falar. E aí, ó, o 22 é o Judas que... Não é o Judas que traiu Jesus. Os discípulos de Jesus tinham dois Judas. Nos sinóticos, o mais conhecido, né, e o mais falado é o Judas traidor. Mas aqui aparece o outro Judas. E diz assim, Judas, não o Iscariotes. Então, são três personagens, três discípulos que eram apagados, que são apagadinhos nos sinóticos. Mas aqui eles aparecem. Lembra que nos sinóticos era Pedro, Tiago e João? Os três que Jesus chamava para cá, chamava para lá, ia para aqui, para ali, para lá, para cá. Aqui eles não são assim protagonistas. Eles não têm um papel importante. Tem outros discípulos. E aí aparecem esses outros discípulos que nos sinóticos não aparecem. Não tem muita coisa, eles não fazem muita coisa, não diz muita coisa. Mas aqui em João, eles têm vez e voz. Bom, e aí começa a aparecer falar de amor. Nesse capítulo aparece 10 vezes amor. Aparece no 21, no versículo 21. Não, peraí. Antes aparece o versículo 15. Aí depois aparece no 21, aparece uma, duas, três, quatro vezes, né? E com o anterior 5. Aí no 23 aparece mais uma, duas, então 7. Aí no 24, mais uma, 8. No 28, aparece mais uma, 9. E no 31, mais uma, 10. É isso? Ai, já aparece 10. 10. São 10, Jubrinha. São 10. Bom, e aí veio aquela história de que ele vai mandar o Espírito de verdade sobre os discípulos. E verdade, a gente conversou, é um tema muito caro para a filosofia e provavelmente o Evangelho de João foi escrito em um lugar de muita filosofia. Em Éfeso. Éfeso era uma grande cidade do Império Romano e aí, não sei se era a primeira ou a segunda maior cidade da região ali da Ásia Menor, da Grécia, mas era uma grande cidade. E aí é um polo de filosofia.
Então, falar de verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida, num polo, num lugar onde tem a filosofia, muita filosofia, pode ter sido uma influência, mas como também as pessoas ouviram esse evangelho em um ambiente filosófico. Porque a filosofia, a verdade, é cara para a filosofia até hoje. Até hoje. Bom, vamos continuar. Bom, e aí, é, fala o mundo não me verá mais. Vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. É, é Jesus. E aí, assim, muita gente do estudo achou muito enigmático. Uma coisa assim, meio irracional. Mas aí a gente lembrou assim que a religião não é do campo meramente racional. A gente lembra o tal de Jung, o estudioso da mente. Né? O Jung que fala que a religião é do mundo do irracional, do inconsciente. E aí a gente não fica angustiado se há muita contradição, se há coisa que não entende. Na religião, em toda religião, tem coisa que não entende mesmo. É contraditório. Não é? A gente não é contraditório. Todos nós somos. Imagine na religião. Pois é, Jung diz isso. Bom, aí Jesus fala assim, esse é que me ama, que coloca em prática, né? O que eu digo. Aí diz, quem me ama, amo o Pai, né? E será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Pois é, tudo amor. É. Aí diz depois assim, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É. Então, aí a gente foi percebendo que o amor, teve gente que disse assim, olha, a gente fala muito do amor incondicional de Jesus, mas esse capítulo é tão condicional. Uma pessoa falou assim, olha, são palavras bonitas, enigmáticas, mas tem muito se. Se vocês fizerem, se me amarem. Aí a pessoa disse assim, cadê? Cadê o amor incondicional de Jesus? Aí outra pessoa disse assim, eu acho que isso não era a palavra de Jesus. Isso aqui deve ter sido palavra dos discípulos, de quem escreveu o Evangelho, porque não parece assim com o estilo de Jesus. Aí a gente lembrou de Pagola, um estudioso do Jesus histórico. Ele não. Tem muita coisa do Evangelho de João que ele diz que é uma construção teológica da comunidade. Então, a gente de vez em quando pergunta: essa, isso aqui é de Jesus ou é dos discípulos? É das comunidades que escreveram? Pois é. Aí outra pessoa disse: olha, eu achei muito bonito. Achei um capítulo consolador. É, porque como Jesus dissesse para os discípulos para não sofrer tanto, porque ele vai voltar, vai mandar o Espírito, né, o Espírito Santo que é advogado, que é inspirador, que vai fazer as pessoas saberem falar, dizer. Pois é. Aí outra pessoa disse, também achei estranho esse si, esse si, esse si.
tem que cumprir algumas coisas para receber outras. É, aí as pessoas ficaram assim, "Ixi, esse evangelho é diferente dos outros, tem muito sim. Cadê o amor incondicional?" Aí outra pessoa disse assim, olha, eu gostei desse capítulo, ele é consolador, é bonito, mas apresenta um Jesus tão presunçoso, né? Eu não acredito que Jesus era assim presunçoso, né? Que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não condiz assim com a humildade de Jesus, né? Com amor aos pequenos, aos simples. Teve uma pessoa que falou, porque por causa do capítulo. Não é o capítulo que a gente está falando, né? Desse capítulo. Pois é. Ó, e aí a gente conversou mais esse negócio, se vocês me amassem, né? Aí diz assim, a paz, eu deixo a paz, e assim, para vocês terem paz, o 27. O 27 diz assim, chega 27, chega 27, aqui. Eu deixo para vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Pois é, não é a paz do mundo. É uma paz para não ter medo. Para não ter medo. Ser cristão era ser perseguido. Ser cristão era ser atacado. E aí precisava de paz. É. Bom, e aí e termina assim. É, ele diz que ele vem para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. O 31, o 31 diz assim: Ele não tem poder sobre mim. Ele está falando do príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo. Quem é esse príncipe deste mundo? Alguns disseram, isso é o Império Romano, o Imperador. Eu disse, não, é o mal, é o demônio, é o príncipe desse mundo. Pois é. E aí Jesus disse, ele não tem poder sobre mim, mas vem para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. E é por isso que faço tudo que o Pai me mandou. E estamos no contexto de Jesus ser preso. Ele já tinha dito que alguém ia traí-lo, né? Pois é. E aí é isso. Porque o amor, a gente pensou, o amor de Jesus está ligado com a morte, com a vida até a morte. Pois é. Aí teve uma pessoa que disse, olha, Tomé queria conhecer o caminho. E é o que nós estamos fazendo aqui no estudo bíblico. É para conhecer o caminho. Aí disse também, Filipe queria conhecer o Pai sem saber que Jesus era Deus. Assim, e o Espírito da verdade é muito difícil. É muito complicado ser verdadeiro em tudo. Aí a pessoa disse, acho que não existe uma pessoa totalmente verdadeira. É, bom, Gilberto, é isso que eu tô lembrando e o que eu anotei. A gente não consegue anotar tudo, lembrar tudo. Então é isso. Mas que o texto é confuso. É confuso, contraditório. O evangelho todo de João é muito assim contraditório. Por isso que porque é religioso. A religião não é assim. Toda religião não tem uma lógica racional. É. Então pronto. Acabamos. Tá bom, Jubrinha.
Tchau, Jublinha.